Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá com fone aí certinho? Tá tudo certinho? Não, eu tô no Bluetooth do meu carro, cara. Tá dando um pouco de eco sua voz, tá meio robótica. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Vou desligar o. Tá me ouvindo melhor? Tá um pouco melhor. Deixa eu ver aqui. Mas é porque tá no Bluetooth também. Calma aí, deixa eu ver aqui. Vê se melhorou aí, cara. Pô, agora melhorou. Agora tá Melhorou? 100%. Ah, tá. É que eu tava no som do carro, aí eu cancelei ele aqui, aí deve ter parado. Acho que era isso mesmo. Pensei que ia melhorar, mas só zoou. Não, assim tá bom, assim tá bom. Então vamos aqui começar. Bom, e aí galera? Estamos aqui de volta com o Reaça Podcast. Esse é o terceiro episódio. Nesse episódio vamos falar sobre 2 filmes e também um pouco sobre essa ideologia política de autoritarismo, né, que tem nesses 2 filmes, uma visão. Um deles é uma visão mais racista, digamos assim, e o outro cita o autoritarismo, que é A Outra História Americana e A Onda. É isso aí, galerinha. Mais uma vez aí conversando com vocês, né? Como o Marcos falou aí, nós pegamos aí 2 filmes, né? Que retratam essa ideia do extremismo, que é algo que nós estamos vivendo, né? De um tempo para cá, numa vertente assim muito clara, né? Isso De é óbvio. imposição, de não saber ouvir, não saber confiar na opinião do outro, não aceitar a opinião do outro, e está causando muitas desavenças, né? É um problema político, social que o Brasil está começando a viver, coisa que nós não víamos há um bom tempo, né? Sim, eu acho que tipo, o pessoal da minha geração é a primeira vez desde 2018 que a gente vê um cenário tão polarizado assim. Eu não me lembro de nenhuma das outras eleições ter sido tão polarizada como essas. Ah, sim, não, nem para mim também, né, que já tô aí com 43 anos, não me lembro de ver eleições, momentos políticos, né, tão extremistas, seja para um lado ou para o outro, né, em eleições e na própria sociedade, e isso está se tornando um problema, né, nós vemos aí que em programas, em emissoras, numa mídia, né, que leva as coisas sempre para um lado do extremismo sem permitir uma discussão ou uma visão mais ampla do assunto, né? Sempre voltado para um Um lado determinado. só, tentando E, calar o máximo possível o outro lado ou ridicularizar, né? Colocar ele como e, louco, como nazista. né, o outro como um comunista extremista e por aí vai, né? Exatamente. Você não vê uma discussão social mesmo, uma É discussão. como se Ah, não houvesse algo moderado, né? Tipo, sempre a gente vê o outro lado como o extremo. exato, exato, isso mesmo. Então é um problema complicadíssimo, né?
E aí, dentro dos filmes que nós separamos aí, né, eu assisti a esses dois filmes há um tempo, né? Eu Principalmente reassisti a os outra, dois recentemente, porque a outra história americana eu não tinha assistido. né? Então eu assisti São, e logo em seguida assisti a Onda, que eu já tinha assistido, mas eu reassisti para lembrar sim, do sim, filme. são dois filmes aí, meu, show de bola, né, meu? A outra Sim, história muito bom. americana ali, que é um filmaço, Ele né? tem um clima bem pesado, já falando. Se você tiver estômago fraco em algumas cenas ali, você vai. Sim, Caramba! sim. É um filme assim legal que mostra, né? O Né? problema de se levar a ferro e fogo ideologias sem ponderar, né, as consequências ali do que ela pode trazer para sua vida, né, meu? Sim. A história do filme A História Americana conta de um. Eu esqueci o nome do protagonista. Né? Lembra? Não me lembro agora, mas é com o Edward Norton, né? É, ele é um skinhead de ideologia nazista, né? White Power total. Que ele vê que o problema da América ali seria os negros, os mexicanos, Meu imigrantes que vão Deus, pro país, porque o pai dele já tinha colocado um pouco dessa visão, né? Isso aí mostra lá no final do filme, né? Que ele cita que tinha um professor muito bom, que estava ensinando sobre um livro de um negro, o pai dele questiona, né? Isso. Por quê? Livro de um isso. negro, mesmo que se não quisesse isso. E um pouco tempo depois o pai dele morre, né? Assassinado por um traficante que era negro. Que aí já força mais essa ideia dele de que todo negro é ruim. Isso. Aí Né? você tem Mas, um cara ali na região que é completamente um nazista, que pegou um grupo, doutrinou totalmente esse grupo para acreditar nisso. O problema dos Estados Unidos eram os imigrantes, né? Que aí chega um ponto que um grupo de 3 negros vão lá roubar o carro dele. Ele já sai furioso, já por estar sendo roubado e também por essa ideologia dele de que são negros. Então ele já vai mais pra querer matar por ser negro, não por estar roubando o carro dele. E ele vai lá e mata um deles num ato muito cruel, colocando ali a boca dele no meio fio e dando um pisão na cabeça dele. isso, é uma cena ali que quando eu vi também, nossa, cara, é terrível, né? É terrível, porque Terrível, ele faz a sangue frio. terrível. Ele nem pensa. Mas é o que nós estávamos falando, né? A sociedade hoje, ela tem disso, né? Isso que ocorre no filme da doutrinação ali neonazista, que é imposta, e você pode ver que no filme isso é feito com quem? Com os jovens, né? Sim, E que é o essa alvo mais ideia fácil. de misturando política, problemas sociais, Aí você pega um jovem que acabou de perder o pai, coloca na cabeça, ó, seu pai morreu por um negro, a culpa é do negro. isso. E hoje, por exemplo, você vê isso trazido para um outro contexto, e nós vemos isso Sim, na nossa sociedade, né, cara? Seja em qualquer ambiente, isso está sendo colocado, mas não é mostrado de uma maneira clara e para que se tome cuidado com esse tipo de coisa. E o filme ele mostra toda essa vertente, né, todo esse problema que foi a imposição dessa ideologia na vida do cara, né? Porque ele vai aprender da pior maneira possível ali no filme as consequências, né? Porque ele vai preso. E sim, ali na prisão ele vai receber ajuda do lado mais inesperado para ele, né? E as pessoas em quem ele confiava são as pessoas que vão fazer um inferno na vida dele. E a sociedade de hoje, ela está vivendo isso, seja no conceito político, seja no conceito religioso, né? Nós vemos, eu como um cristão protestante, teólogo, né? Um crente batista, eu vejo isso, né? Quando você vai discutir conceitos políticos, que há
um extremismo por certas correntes cristãs. Você vai ver isso, né, até no meio do futebol também, quando você não aceita a opinião, o time que o cara torce. Aí é o ponto daquele que chega a ser até idiota, né? Porque você tem pessoas que odeiam outras pessoas porque ela torce pra um time diferente. Isso, né? Por exemplo, eu também curtia muita HQs, né? Então eu tinha para mais de 2.000, 3.000 gibis em casa. E aí você traz de um tempo para cá, começaram sutilmente, né? Com imposição ideológica sexual. Quando eu comecei a perceber isso, eu parei de comprar. Mas quando eu curtia, né, comprava muito, você tinha lá os caras que odiavam o cara que curtia revistas da DC e os caras da DC que odiavam outros porque curtiam revista da Marvel. Então o extremismo... E essa ideologia que ela vem sendo imposta, seja em filmes, em jogos, em HQs, ela vem com aquela coisa de... Desculpa de ser uma representatividade. Né? Isso. Essa desculpa de estar... Não, é só uma representatividade, só que ela tá tirando os... Tipo, por exemplo, ao invés dela criar um personagem novo, não, ela pega um que já existe e muda todo o conceito daquele personagem pra agradar o novo público, assim, né? Pra agradar quem tá no poder, né? A ideologia atual que tá no poder. Isso mesmo. E é aí que nós começamos a observar o problema, né, desse imposicionismo, desse extremismo, né? Nós estamos pegando aí somente alguns, né? E aí focando nos dois filmes, no qual foi colocado ali a política, né, como centro. E aí a gente pode deixar até para um outro debate essa questão aí num futuro, num podcast, aí a questão religiosa e a questão ideológica aí, né, do lado sexual. Mas focando no filme, a questão política, hoje, né, você vê cada vez mais jovens questionando determinadas coisas, mas sem conhecer. Não tem conhecimento. Né? Quando você fala, no meu caso, em sala de aula, que eu vou tratar da questão política sem tomar partido, você já vem falas cada vez num público mais jovens. Né? Mas o fulano, ele é fascista, o outro é comunista. E quando você pergunta o que é uma coisa e qual é outra, o cara ele não sabe. Sim, mas quando você vai exemplo... conversar, o cara fala, mas passou na televisão, o meu pai falou, o meu tio falou, mas ele não tem aquela questão de você apontar que tem um político fascista, tipo, no governo, é complicado, porque tipo, o fascismo é o quê? Tudo para o Estado, nada fora dele. Você tem um político que prega a privatização de diversas empresas, esse cara não é um fascista. O cara tá tirando o poder do Estado. Monopólio estatal. Exato. Esse é o conceito do fascismo. É um Estado inchado, um Estado forte. Isso. Que também pode ser confundido com o nacionalismo. Exato. Que tem algumas bases conceituais que são parecidas, entendeu? Porém, não são iguais, né? Você tem coisas que são parecidas na política ali, né? Exato. Você vai pegar, por exemplo, aí coisas, né? Tanto do fascismo, do nazismo, do comunismo, que são... Né? Você pega aqui, são 3 coisas autoritárias. Os 3 têm autoridade ali máxima para o Estado. Exato. E são coisas que a gente conhece a partir do momento que você está lendo, você está estudando. Coisas que cada vez mais jovens, eles
querem discutir política, mas não sabem. Não Mas sabe são sobre a política. doutrinados, né? Mas são doutrinados a pensar, isso é bom Pensar, isso é bom e aquilo é ruim. e aquilo é ruim. É aí que mora o perigo, né? É o que eu bato Você tem que mostrar os sempre. dois lados e a pessoa escolher o que ela achar melhor pra E ela. isso é o ideal. E Mas aí você que tá tem pessoas que não têm noção do lado que ela defende. Ela critica um lado que até mesmo ela, no fundo, talvez concorde. Só que ela só critica porque ela vê todo mundo criticando. Uhum. E aí que tá, por exemplo, quando no filme mostra lá o personagem central, quando ele cai de cabeça no conceito ali neonazista e vê os problemas que ocorrem, né? Já é tarde, mas ele foi doutrinado aquilo. Sim, E ele foi foi, doutrinado a acreditar que ele era o certo, que os imigrantes eram errados, que os negros eram errados. Só que quando ele é mostrado a realidade, quando ele vai preso, que ele vê que o lado dele tem um lado extremamente podre na cadeia, e isso, e que o único amigo que ele realmente tinha ali na cadeia era um negro, e ajudou, defendeu ele. sem falar, né? O interessante é que ele não pediu ajuda, Ele mas não pediu ajuda. o colega negro dele lá defendeu ele Percebeu, pelas sombras, né? Na moita sim, ali. na moita. Não, e antes mesmo ele já tinha percebido um tom meio de tristeza do Do principal. E Edward ele ia Norton, lá, né? ele ia conversando com ele, fazendo piadas, tentando alegrar o cara. Isso, é isso Né? mesmo. E São pontos ali que você pode ver, né? Ó, o cara ali, independente da questão política, ideológica e social dele, o cara ajudou um cara que tinha uma visão nazista, né? Contra negros, judeus e tudo, sem problema nenhum, né? E, por querer ajudar mesmo, pela bondade. e isso mesmo, né? E é um filme assim que eu indico muito, né? Sempre que posso, eu entro nesse assunto, eu passo para os meus alunos, debatemos o problema que pode ser uma visão extremista, né? Independente de qual ela seja. Sempre tento trabalhar essa ideia de buscar o conhecimento para depois você defender uma posição. Jamais seria ético de por exemplo, um profissional de educação ensinar algo, né, doutrinando o aluno, coisas que eu vejo muito por aí. Hoje em dia isso é o mais comum. É muito, muito comum, cara, muito comum mesmo. Né? Por E no filme também exemplo, tem voltando ao filme, o irmão mais novo dele, né, que admira o irmão. Né? isso, Por ser o irmão mais velho, então você já tem essa visão de admirar uma figura mais velha. Você acredita que aquela figura, como é, por ela ser mais velha, ela tem mais experiência, ela tem noção. Puxa da exato, família também. Então ele começa a seguir os caminhos dele, ele arranja problemas lá na escola. Que aí vem o outro lado do filme, que eu entendi do filme, é que não mostra só o ódio do branco para o negro, mas também do negro para o branco. Lá no filme tem a gangue lá dos negros que meio que fazia bullying só com os galera branca lá, né? exato, né? E Há pouco até no final do tempo, filme, ó, caso não saiba, vai ter spoiler aqui, uma conversa com spoiler e tudo. Eles matam o irmão mais novo do Edward Norton aí. então, até há Pelo pouco ódio. tempo, eu estava discutindo esse tipo de assunto, né, e com uma colega tal que é professora também, né, mas tem lá a visão radicalista dela, mas ela fala que não há o racismo do negro para o branco, né? E aí tá, cara, o preconceito, seja ele racial, ele vai ter de ambos os lados, cara. Não tem Sim. É como que aqui no você dizer que Brasil, não há. o racismo aqui no Brasil ele é muito diferente do americano. Né? Lá nos Sim, Estados Unidos eles viveram a segregação racial, né? Você tinha divisões, você tinha bairros de negro, bairros de branco,
banheiros de negro, banheiros de branco. Lá era realmente absurdo essa divisão. E o ódio vem de ambas as partes. Porque viveram separados e acreditando que aquele lado era ruim e que odiava eles. Exato, exato. E o Brasil ele viveu um período de preconceito racial grande, sim. Houve, mas não tão aflorado quanto os Estados Unidos, que foi muito exposto, né? Diferente do Sim, na Brasil, que ele cara. não foi tão exposto como foi lá fora, né? E aí você tem a questão da mídia, a questão do cinema, né? A questão também literária, que quer queira, quer não, os Estados Unidos, na questão educacional, prezou muito pela questão literária nas escolas e tudo, forçava essa coisa do aluno ler. Então, foi um público que foi crescendo e bombardeado com ideologias, né? Por um lado e por outro, e que foi aflorado, diferente do Brasil, que não teve tanta essa exposição midiática como lá foi, mas houve sim uma questão do preconceito aqui muito grande, né? A gente não pode falar que não houve, mas houve sim bastante. Porém, né, como você falou, nós tivemos aí uma diferença grande da questão da exposição do racismo, né? Mas que há no Brasil? Óbvio que há. Há Sim, sem dúvida essa nenhuma, questão concordo. da exposição assim da mídia em questão, né? Ela veio de um tempo para cá. Há os extremismos, sim, tá? De políticos, de sociólogos que negam uma coisa e negam outra, né? Que não querem nenhum debate, é só a visão deles que favorece uma sociedade. Então, isso é o perigo, né? De termos uma mídia extremista, né? Que colabora com certas posições. Que a mídia, em sua base, devia ser imparcial, né? Óbvio que é difícil ser imparcial. Todo mundo tem um lado. É aí que tá, né, Marcos? Quando você vai falar de imparcialidade, a gente tem que prestar bem atenção, né? O que para a mídia é imparcial é a visão dela. Sim, Mas o que quando a pra gente ela é vai certo. ver, né, o que é imparcial, fala das duas coisas, deixa o público decidir. Como eu falo muito da minha questão de trabalho, por ser professor, cara, eu tenho que trazer as duas visões ali de determinada questão política que eu esteja trabalhando na sala. E deixa o aluno decidir. Não eu falar isso é ruim, ou aquilo não presta, ou isso é bom e aquilo é maravilhoso. Não, cara, ele tem que olhar aquilo ali, ele tem que aprender a decidir. Essa é a questão, né, cara? Você Ensinar o caminho. foi o único professor que eu conheci que mostrava os dois caminhos. Todos que eu tive só mostravam um caminho, sempre batia no outro. Então, não é. Eu não posso mostrar, eu posso falar qual é a minha visão, mas não impor ela para você. E é isso que nós vemos nesses extremismos ideológicos que nós estamos vendo na nossa sociedade hoje, né? E que o filme ele retrata muito bem isso e vai deixar marcas, cara. Vai deixar marcas para a história, assim Vai. como nós Do jeito que tivemos, tá. né? Porque o povo ele tem aquela coisa de se fechar naquela bolha e parece que é o seu exército. Ah, esse é o meu lado e tem o outro lado. Isso, E é perigoso, isso é um cenário extremamente perigoso, o cenário que tá para vir em 2022, dependendo dos candidatos que vai para o segundo turno, que eu acho que é bem óbvio qual que vai ser. É possível até, tipo, exagerando, talvez, uma guerra civil dependendo do resultado. Pessoas irem pra exato. rua revoltadas com o resultado, porque os dois lados odeiam O ele outro, né? em si mesmo, sim. Então você tem dois extremos políticos.
duas ideologias diferentes, que não é um pouco diferente, é muito diferente uma da outra, e vão ir numa polarização extrema que nós estamos vendo no país hoje. Exato, isso mesmo. E aí você parte, né, como no filme mostra lá, para a questão sociedade, quando você vê a questão de organização de grupos, né, e Sim. defendem essas visões, né, que acabam endeusando seus líderes, pessoas que estão há mais tempo ali dentro daquele grupo, né, Essa de ver o líder como um deus já vem pro outro filme já. Da onda. então, é aí que a onda, ela entra, né, cara? É. Quando a gente vê lá, por exemplo, o professor mostrando o perigo das ideologias extremistas, né? E ele prova. E ele que era o ponto dele, né? É possível ainda ter uma ditadura? Então. E Aí os aí, alunos falam que não, e em uma semana até eu assisti o filme, eu não lembrava disso, mas até o professor fica meio mexido com aquilo, do poder que ele tá tendo. sim, Porque não o tem poder como. mexe com a pessoa. Ele começou a ver que ele tinha um poder sobre aqueles alunos ao extremo. Aquela ideologia da onda estava extremamente forte nos alunos. Formaram um grupo, não deixava as pessoas participar do. Teve lá o. Do núcleo deles, né? Sim, se fosse entrar na escola, tinha que fazer a saudação da onda. Exato. E que a gente vê ali, né, cara? O professor, como você falou, ele acaba ficando até mexido com a questão do poder que ele criou para si, né? Sim, porque igual tem aquela frase, né, icônica, né? Que é conhecer uma pessoa de verdade e depoderar ela. Isso, é conhecer o homem e dê poder a ele, é o que é mostrado ali, né? Só que, Só que claro, é um ele cara que consegue não tinha depois, ele consciência. muda, né? Ele entende que o que ele tá fazendo é errado. Sim, sim. E ali, ó, quando você vê no filme, é uma história real, né? Se eu não me engano, aconteceu em 1955 ou 65 nos Estados Unidos, né? Você vê ali que se ele quisesse levar aquilo adiante, Levava. ele levaria, né? E até pensando nessa questão do poder, né? Como ele mexe com a cabeça do outro. Tem um outro filme muito bom, cara. Não sei se você assistiu, do Clint Eastwood, que chama-se, se não me engano, O Grande Senhor da Guerra. É com Clint Eastwood. Não assisti não, Não mas já sei ouvi se é com falar. ele ou se é com outro ator, tal. Mas também mostra essa ideia da imposição do poder, a ditadura, né? Que trabalha dentro de um quartel do exército, né? Tem até aquele ator que fez o Senhor do Crime no seriado do Demolidor. O cara tava com uns 17 anos no filme, cara. É um filme bem antigo. Mas é muito bom, cara, que mostra essa coisa, né? De você idolatrar quem está no poder. Só que tem outro lado, E quando ele você não. começa a estudar, né, que mostra, tipo, ele não queria dar aula do que ele foi, né? Foi com a ideia de dar aula sobre anarquia, né? Tanto é que ele é todo punk, escutando lá Ramones, e ele queria dar aula de anarquia. Isso, né? Aí ele meio que fica com raiva e. Só que o que ele estuda tipo manipulação, ele não estuda sobre o assunto. Ele faz esse projeto aí de mostrar que era possível. Ele vai lá estudando como manipular as pessoas. A gente vê na política de hoje em dia, né, cara? Uma questão de A gente manipulação. vê na escola professores fazendo isso. Na escola eu falo, né, meu? É uma lavagem cerebral que acaba ocorrendo, né? Porque o aluno Nos que é dias de diferente, hoje. ele é meio que rejeitado ali. O que também é mostrado no filme A Onda, né? Você tem lá Sim, duas alunas que não se aceitado. calam perante aquilo ali, né? Não se curva perante aquilo ali, ela é expulsa. Ela é tratada de maneira. Até o próprio namorado da menina trata ela mal. Então, é aí que nós vemos, né, na questão da sociedade de hoje. Quem pensa diferente de determinada ideologia, ele é
Ele é o errado, cara. Ele não pode expressar opinião, ele não pode debater assuntos. Ideologias extremistas, cara, elas são um perigo gigantesco para qualquer sociedade. Quando você não se prepara para entender aquilo, você não quer entender o que você defende, não quer ler o outro lado, pesquisar a história daquilo que você está defendendo, você vira um cego, cara, em relação à opinião. Você não acaba perdendo a noção do que é certo e errado. Você não aceita a opinião do outro, você não aceita que você pode estar errado, que aquilo que você defende está errado. Na questão política, o seu candidato está sempre certo, mesmo sendo provado por A mais B que ele teve algum problema judicial, social, e vai ficar por isso. E o cara vai pisar em você e você vai dar risada. A massa. Aí a gente tem a massa lá deles, né? Em ambos os lados. Isso mesmo. Você acaba virando massa de manobra. Eu vou direcionar você para onde quero que você haja, né? Sim. Em meu nome. Eles pegam uma pauta qual você faz parte, por exemplo, se você tem lá a parte da esquerda, eles pegam uma pauta mais progressista, vão ter lá o grupo LGBT, eles vão abraçar esse grupo, vão dizer, não, a gente tá com vocês, a gente defende vocês, mas para que esse grupo seja o poder deles, força eles. Assim como na direita, você vai ter a pauta do cristianismo, vão abraçar os cristãos, vão falar, não, estamos com você, mas para que eles sejam eleitos. E às vezes, muitos desses em que dizem estar de ambos os lados não é nem cristão, só abraça o cristianismo para se eleger em cima deles. E do grupo do LGBT, muitos. Você tem pessoas usando camiseta do Che Guevara, um completo genocida de gays, lésbicas. Isso mesmo, cara. É a questão do cara que ele lê somente aquilo que lhe convém. Sim. A história real, por exemplo, esses ditos heróis, né, idolatrados, por seja qual for a ideologia que segue, não saber o que realmente aconteceu ali. Por que ocorria determinadas coisas, qual foi o trabalho desse cara, o que ele defendia, e não é mostrado. E o cara, independente do que ele seja, cara, ele tem que aprender aquilo que ele quer defender, o que ele quer seguir, o que ele quer colocar como verdade na vida dele. E não é mostrado, cara, não é mostrado, não é trabalhado. Você criou... Nós vivemos numa sociedade que ela só sabe duas palavras, fascismo e comunismo. Não tá certo, não tá errado, eles ficam se atacando com essas palavras, mas ambos os lados, a grande maioria, não estudou nada sobre nada. Exato, isso mesmo. São cegos guiando cegos, né, cara? Então, um grupo, né, como no filme lá A Onda, ou na outra história americana, é mostrado, né? São duas figuras de poder ali, né? Na Onda seria o professor, ali a figura central, né? Como se fosse o Führer. E no filme A Outra História Americana tem aquele personagem lá. Cara, não sei se o nome de todos os personagens é um nome bem difícil de lembrar. Não, sim, que é o líder, é o cara, né, que ele leva essa ideologia e vai apresentando. Tanto é que ele nem participa do movimento, né? Ele tá por fora, ele tá escondido. Não, ele é o cara que movimenta o dinheiro, né, cara? Ele tá ganhando e os outros estão ali só idolatrando ele. Tanto é que quando ele ia ser preso, quem foi preso no lugar dele foi essa galera, né? Se livrou. E ele mesmo fala quando lá, se eu não me engano, o Edward Norton sai da cadeia lá, ele é quase morto pelo grupo no qual ele participava. Isso, então, aí é que tá, ó.
Aí você vê ó, a questão do extremismo, né, cara? Ou você é uma Que coisa ou não é tem outra. amizade, né? Que a ideologia tá acima da amizade, tá acima da família, tá acima de tudo. Sim, e no filme A Onda, por exemplo, o professor, ele faz esse experimento justamente para mostrar o perigo de uma ideologia extremista Sim. e E que acaba era caindo possível ter no o tema de próprio erro. ditadura de novo. Sim, ele briga com a esposa também, ele se torna autoritário. Porque ele estudou pra ser autoritário, ele estava estudando isso, ele meio que se torna autoritário e ele gosta dessa autoridade que ele tem. Isso mesmo, né? Então, o experimento que não deu certo, né, cara? É que ele vai preso até, porque um aluno atirou no outro, né? E se Isso. matou. Chega ao cúmulo disso, né? Sim, porque aquele aluno, ele já era um cara meio que depressivo, né? E ele encontrou um acolhimento, que acontece muito nisso, né? Muitas pessoas vão para esse lado porque eles são acolhidos. Né? É, Eles mas é pegam. que tá, o Marcos. Por que ele é acolhido? Porque ele passa a fazer parte de um sistema onde todo mundo é igual, Sim, mas para ele ser a entendeu? massa, né? Ele é acolhido para ser Né? a massa. Ele acaba fazendo parte de um nivelamento social, né? Que acaba se tornando, independente do que ele está passando ali, ele vai ter que ser ouvido também. E esse é o ponto-chave, né, dessa questão do que foi tratado ali na onda, né? Todos eles eram iguais e faziam parte do quê? Que seria o Estado. E o Estado ali no filme é retratado é a sala de aula, é aquele grupo, É o grupo né? ali, E quem representava o Estado? O professor. Ele professor. ditava as regras. E as regras iam até aquele ponto. Quando o próprio Estado tenta mudar as regras, o que acontece? O povo se revolta contra o Estado. E aí que dá toda aquela confusão, né? Sim, aí a gente pode até citar o anarcocapitalismo, né? Da revolta ao Isso. Estado, que aí já é o extremo oposto de algo autoritário, é algo sem o Estado. Seria E, a anarquia. Falta de um e, governo, de um líder, tendo um povo livre, né? uhum. É, Mas mas é um aí cenário não. utópico, né? Um cenário extremamente utópico. É, mas no questão do filme A Onda, era a ideia de fazer o líder voltar aos eixos, né? Até de colocar Aí um é outro líder, né? Não chega a ser a questão do comunismo ali, da anarquia. Ele estava tentando representar ali o problema, né, do Estado autoritário na questão da Segunda Guerra Mundial. Mas como foi, né, meu? Com certeza ali no momento do governo do Hitler, né? Pode ter Mussolini sido também. isso, Mussolini passou por esse problema, né? É porque o E Hitler, ele pegou muita coisa do fascismo, né? Do sim, Mussolini. Até a saudação nazista sim, veio primeiro ali. ele idolatrava Mussolini, né? E depois Sim. viu Mussolini meio que cambaleando ali e tomou as rédeas, né? É, Chega porque ele conseguiu um, montar um exército um pouco mais forte que deixou meio que a Itália submissa, né? Aquele cenário ali, da sim, Segunda Guerra sim, Mundial. sim, é aí que ele viu que a Itália precisava de uma outra liderança, né? Ele não dá o golpe por respeito, mas quando você começa a ler ali algumas coisas, você vê que Hitler, se dependesse dele, ele invadiria a Itália e tomaria conta ali. É, Mas não porque a fez ideia isso, dele era governar ali a Europa inteira, né? aí era, e iria conseguir. Ele iria conseguir se não fosse, né, a União Soviética, os aliados lá, Sim, toda essa. né? E ainda teve vários fatores, né? Que ele quase consegue vencer ali a União Soviética, mas eles seguraram muito ali. Com Você tem a certeza. guerra de Stalingrado, que foi muito complicada para a União Soviética. Sim, sim. A sorte foi o inverno, né? Que chegou Sim, no e momento. aí muita. A Rússia, né, ali, aquele país, Uhum, tem.
essa sorte com o inverno. Várias nações perdem por causa do inverno. Toma sol no inverno de sunga na praia, cara. Não quer nem saber. Acostumado ali, né, cara? E a Alemanha tá muito poderosa, né? Ela invade a França, ela consegue ali pegar Paris. Sim, sim. E aí é o problema, né? Voltando à ideia do filme, quando você deixa esse extremismo tomar conta de uma nação, né, cara? Que aí já era. Tomou conta já da nação. era. Por isso que às vezes é bom você ter essa questão da polaridade, porque a polaridade controla essa questão de você. Porque se todo mundo gosta de um determinado político, a maioria gosta, acabou. Esse cara toma poder. Sim. Esse cara vai ficar no poder pra sempre, já era. Isso mesmo, isso mesmo. E aí que, se a gente parar para analisar, cara, né, no caso do Brasil, que eu vejo, tem uma determinada visão, né, mas foi do governo de Vargas, ele foi ficando no poder, mas conseguiu trazer alguns benefícios para a sociedade. Mas hoje eu não vejo nenhum político ficando tanto tempo no poder para poder trazer algum benefício hoje em dia. Sim, né? Hoje em dia a gente teve um partido que ficou muito tempo no poder, foi o PT, né? Em São Paulo, o PSDB. Mas você vê assim, houve uma troca e tal, mas a ideologia política é a mesma. Né? É o mais do mesmo. Até tem uma frase icônica do Lula, né? Que ele fala: a coisa mais bonita que eu vejo é não ter candidato de direita. Ele cita ali numa. Se não me engano, foi na eleição de 2006. Sim, só tem esquerda competindo. Então é esquerda pela esquerda. Aí vem essa figura do Bolsonaro em 2018, como era uma figura diferente. Conseguiu meio que quebrar, né? Esse teatro da tesoura aí. De divisão de polo de PSDB e PT. Sim, e o interessante é isso, né? A diversidade que é pregada numa sociedade hoje, ela só é até a página 2. Só não pode ter diversidade política. Mas qualquer outra coisa você pode ter. Mas aí ninguém consegue enxergar as imposições que são impostas para a sociedade. Né? Eu tenho amigos aí no meio da educação que você não consegue discutir meia dúzia de palavras da questão política porque o cara não aceita, né? Ele não aceita a visão do outro. Perde até a oportunidade de dialogar, conversar. Às vezes se ele viesse conversar com você, até você podia mudar de ideia, vai saber. Então, mas não há. Então a diversidade para ele é uma coisa. Você fazer uma piada, você é preconceituoso. Você dá uma. Depende da piada, né? Aquela coisa, né? Você pode fazer piada de cristão você pode fazer piada. Mas você não pode fazer piada do candomblé. Aí não pode. Então, é uma questão bem, bem complicada. Eles defendem coisas que às vezes você fala, pô, por que isso pode e isso não pode? Esse extremismo é uma palhaçada, né? Então, é um ataque só de um lado. Sim, aí você faz uma piada para aquilo que a pessoa defende, então não é... Nessa questão de piada, né? Tanto é que o meu humorista favorito aqui do Brasil é o Léo Lins. Não sei se você conhece o Léo Lins. Não, cara, eu odeio esse cara. Eu já gosto muito do Léo Lins. Porque eu acho que... Ele faz a piada de humor negro ali, tipo, ele pega uma piada de extremo, uma piada realmente pra tocar na ferida, mas ele faz piada dos dois lados. Então, é que nem essa questão do humor, né, cara? Que nem eu já não gosto, eu já vejo nem esse cara, Léo Lins, o Gentili, essa molecada nova de humor pra mim não presta, não curto mesmo, entendeu? Eu já gosto bastante. Então, você gosta. Eu não posso, por exemplo, agora, só porque eu não curto, chegar a falar pra você que você não presta.
Eu não é, posso. Sou é a fascista. mesma coisa, né? Então, que nem eu já sou na questão do humor de uma coisa mais clássica mesmo da coisa, né? Que nem Chico Anísio, Costinha, nessa linha, entendeu? Tipo TV Pirata, que era, meu, muito, muito bom. Recomendo quem quiser pesquisar na Não, internet. daí dessa questão do humor eu já fui mais para aquele humor bem humor Entendeu? negro. Eu gostava muito de Cacete e Planeta, que já tinha um pouquinho de humor negro, não era Então, tanto. Cacete Planeta era quem escrevia as esquetes do TV Pirata, cara. Então já era Aí uma você coisa também assim. tem como. Tipo, um dos meus desenhos favoritos é South Park. Então, curto um pouco também, não vou falar que eu não vi, mas South eu Park acho tem cada que. episódio de South Park. Tem um episódio muito bom de South Park que é do Halloween. E o Eric, né? O Eric Cartman, ele vai vestido de Hitler. Eu acho que eu já vi. Aí a professora ela fala, não, ela mostra como é. Ela vai mostrar como o Hitler é errado e faz o moleque gostar mais ainda. Só que Então, mas. aí a piada vem depois, que ela pede pra ele se fantasiar de fantasma. Só que ele fica igual a galera da KKK. Eu acho que eu já vi. Aí tem uma cena muito boa, que eles estão lá pedindo doce, aí eles tocam a campainha e vê, tipo, era um grupo de KKK lá se reunindo, aí o Eric fala, eles estão de fantasma também. Não, então, Não, mesmo no humor, né, cara? Que nem você vai ver, vai ter os extremos. Então, como trabalhar isso? Como enxergar isso? A gente vai estar sempre caindo na questão de que tudo isso ele tem que ser trabalhado numa questão social, numa questão pedagógica dentro de uma escola, e E aí você já entra aquela principalmente questão da liberdade de expressão, né? O que isso. você. Quer ver o que você pode ou não falar. Porque hoje em dia tá assim, né? Tem certas coisas que você não pode falar, que é errado. Então, é como se fala também, né? E com quem se Como fala, né? Porque se você eu for entrar, por exponho. exemplo. Cara, tem várias coisas no Twitter que são um absurdo, cara. Mas se você falar, tipo, se fosse ao contrário, né? Então, é Tem aí que um vídeo tá. lá de uma mulher, né, que ela é negra e ela fala, se eu tomar vacina, se eu não ficar branca, tudo bem, qualquer coisa não tem problema. Só não posso ficar branca. E se Aí. fosse ao contrário? Se fosse um branco fazendo isso? Então, e aí, onde tá o preconceito aí? Quer dizer que não tem. Então, Não tem. Ou. Isso aí hoje em dia é assim, né? O povo, o grupo LGBT criticando hétero, né? isso. Como se fosse, tipo, é errado ser hétero. Ou seja, eles não querem a igualdade. Eles meio que têm aquele sentimento de vingança, porque eles sofreram isso e eles querem descontar aquilo que eles sofreram, só que estão descontando a pessoa errada, tá ligado? Aquele negócio de dívida histórica, cobrar de. Para. Não tem essa de dívida histórica, não, cara. Não, Porque mas a esse povo esquerda, essa que tá com ideologia prega essa, isso. esse povo que tá com esse mimimi de hoje não sofreu nada assim, Não, também, não, não. não. Entendeu? O cara que tá lá atrás que sofreu isso, nem vivo tá mais hoje para cobrar essa dívida. E outra, não é o Estado que tem que pagar, porque não teve lei para perseguir ninguém aí, tirando a questão do negro que foi escravizado no passado, beleza, mas nem nessa questão de hoje, o Estado não tem que ficar pagando por erros de gente extremista. Quem causou todo esse problema, Muito seja para mesmo, qualquer mas eles lado, cobram da população, né? Não cobram nem do então. Estado, eles cobram, por exemplo, de mim. Vamos supor, eu sou branco, então eu devo a um negro porque um antepassado meu talvez tenha escravizado alguém. Então, são coisas ridículas que foram colocadas dentro dessa visão extremista, né? Sim, Seja aí ela já por vem. um lado, seja ela por outro, foi uma questão do, do- de uma visão, né, de passado
trazida para um contexto presente, só que desvirtuada. Sim, é que Entendeu? hoje Eu a não visão vou extremista que pagar. está dominando hoje é mais da esquerda, né? Atualmente. Então, mas é uma Mas nós já visão tivemos errada. o extremo da direita. Sim, até tem. Você vai ver pessoas aí de direita muito extremistas, mas é o Tem que uns nós grupos estamos muito discutindo. pequenos, como o Carecas do Brasil, Carecas do ABC. Ah, sim, aí já entra Do extremo parecido com a outra história americana. Isso, e aí já vai entrar dentro desse contexto aí que eu já vejo que entra para um lado muito mais complicado, né, cara? É, que são os skinhead, mas que os skinhead eles se dividem em muitos grupos, né? Você tem um skinhead mais nacionalista, Sim, e sim. você tem negros ali como membros, mas que eles pregam o ódio mais a homossexuais, a pessoas vindas de outro país. Então, são casos, né, que em qualquer grupo você vai ter, né, aquele extremo radical mesmo para algumas Até, às ideologias, vezes, né? vejo até mesmo em mim algumas visões meio extremistas que eu posso ter. Por exemplo, eu tenho uma visão um pouco mais de nacionalismo, de eu Ah, enxergar. sim, né, Mas o para nacionalismo realmente, tipo, o Brasil é pro brasileiro. Uma visão meio americana lá, pegada um pouco. Mas quando a gente coloca nessa questão, ô Marcos, de você ser o nacionalista, o outro ser o socialista, desde que você não permita que isso atrapalhe a sua visão social em relação ao próximo, eu não vejo problema aí. O problema é quando eu deixo isso se tornar algo em que eu estou impondo ao outro. É aí que mora o perigo. É aí que muitas pessoas não entendem, ela não consegue enxergar, seja para a questão do rock, da música, da religião e tudo. Por exemplo, quando eu curtia aí muito heavy metal, que saía com a galerinha por aí, eu via grupos, lá o punk que não curtia a galera do metal, a galerinha do metal que não curtia o cara punk, e saíam brigas à torta e à direita, Isso aí até né? O hoje cara heavy tem. metal que não curte o pagodeiro, que já queria ir pra cima. Eu ficava olhando aquilo, falo, cara, isso não é pra mim. Então eu saía pra curtir quando não tinha essas papagaiadas, cara. E E o que você meio que perde é a essência, né? Porque você, às vezes você quer só sim, ir pra ouvir música, você curte a música. Mas às vezes você acaba se machucando, se metendo numa briga, numa confusão danada, que é capaz de você morrer por causa de sim, sim, besteira musical. sim. Tem gente que apanha na rua porque tá com uma camisa, vem um cara e perguntou qual que é o vocalista dessa banda. E o cara às vezes não sabe, porque ele só curte as músicas, não vai pesquisar sobre vocalista, baterista, guitarrista. Os caras tomam um couro na rua. Sim, sim, são os extremos, né, que nós estamos discutindo hoje. Eu posso ter o meu lado extremista na minha visão, mas eu não preciso impor para o outro. Eu posso ser o cara de extrema direita, de extrema esquerda, mas isso pode não me afetar em nada meu relacionamento. Se o cara lá tem a visão contrária da minha, beleza, fica na sua aí. Tem um momento para discutir? Ótimo, vamos discutir o assunto, desde que isso não afete, né, os Sim, relacionamentos. eu tenho uma amizade com pessoas de esquerda. Não, É sempre sim. quando. Que aí eu já evito falar de política. Às vezes tá lá e fala de política, não quero falar, não, porque eu já perdi a amizade por causa disso. Nem por minha parte, por parte da pessoa. Sim, sim, como eu citei para você uma vez aqui, né, de um amigo meu jogou no lixo mais de 20 e poucos anos de amizade por conta de ideologia política de extrema esquerda e sexual dele, né? O cara é gay, é de extrema esquerda e eu sou cristão e tenho minha visão política sem tomar partido, mas tendendo mais para um lado de direita, o cara pegou,
simplesmente parou de falar comigo. Falei, tá bom, né? A besteira não veio do meu lado, né? É. O extremista aqui não sou eu. Mas aí que tá, né, cara? Quando você vai falar de política, o cara tem uma ideologia para algo que persegue a posição de vida dele. Eu vou dizer o quê, cara? Tá bom, segue aí. Mas esse negócio de política, ela realmente dá muita Sim, briga. Principalmente sim. depois, né, dessas eleições. Foi mais 2018. Ali até antes não tinha tanto. Pelo menos eu não via. Não tínhamos. Eu falo isso, né, por experiência própria. Eu tenho já um tempo de vida a mais aí que você. Eu vejo, né, que eu comecei a votar com 16 anos, né, eu fui da primeira geração que foi liberado para poder votar com 16 anos, né, e tirei o meu título na época, nem votei na primeira eleição com 16 anos, deixei para lá, porque era bem moleque também. Era aqui, Mas né? Mesmo. Na minha primeira eleição, cara, eu não tiro da cabeça, cara. Tinha uma propaganda do Suplicy, cara, que era mó barato, meu. Ele pegava cenas de filme do Superman, cara, mó barato. Até hoje tem, E né? Essas pegava coisas aquilo meio ali icônicas. e falava, esse ano vai ter eleição, e quem você vai votar? E tinha lá o Christopher Reeve, ele abria a camiseta, eu vou votar no Suplicy. E tinha o Moisés também, a cena do filme Moisés. Mas eram os clássicos, né, cara? Na minha época, quando fui votar, era Suplicy, Erundina, o Jânio naquela fase já de fim de carreira, eu lembro um pouco. Quem mais? O Lula, né? Clássico aí do. O Lula tá dentro da. O Segue o Lula regime militar, ele tá lá. tá lá, né? Eu vou te falar, é complicado. Ele Mas. sempre chegou pro segundo turno, né? Oi? Ele sempre foi pro segundo turno. Você diz quando na. Desde a primeira lá com o Collor. Ele já vinha até antes disso, né, cara? Mas naquela época lá, se eu não me engano, acho que ele não chegou a ir pro segundo. Acho que o Collor ganhou logo de cara. Eu me Acho lembro que foi bem. o Fernando Henrique que ganhou no primeiro turno, se eu não me engano. Isso. Acho que sim. Mas, meu, é o que a gente fala, cara. Se você tem uma consciência social, né, cara, de você trabalhar uma sociedade, esses extremismos não estariam do jeito que está hoje, cara. Não mesmo. Então nós temos aí essa sociedade num caminho muito perigoso. Mas o extremo ele chegou por dois motivos, né? Você tinha aquela revolta por só ter um lado. Eu tava com raiva disso, só ter um lado. E o povo que tava daquele lado ficou com raiva por ter aparecido o outro lado. Ele não queria que aparecesse. Mas eu acho que não chega tanto, Marcos, que é assim, não é que não só tinha um lado e não tinha outro. O outro lado estava lá. Tava Não tinha lá. tanta Qual que é o força, não problema? tinha representatividade. É o povo que tava com cabresto, cara, que não tava olhando pro lado, só tava olhando pra frente. Enquanto tava Você sendo tinha a figura do favorecido, Enéas lá que. sim, tava lá. E não era um cara de direita ou de esquerda, ele mesmo falava. Eu sou um nacionalista. Eu quero Ele governar tinha pro Brasil. Ele esse sempre negócio de foi direita e claro. esquerda é Ele falou que era boato. independente, né? E o povo hoje, para você ver, Arrepende muito de idolatra. não ter votado no Enéas. Hoje o povo idolatra, né? E tem outros assim como o Enéas? Tem. Só que assim, o povo tá enxergando hoje? Eu Não. não conheço. Tem uns que tentam vir surfando nessa onda de Enéas que eu percebo. Acho que o mais
tosco é o Ciro, que ele vai estar com esse papinho de nacionalista agora. Quem? O Quem? Ciro Gomes. Ah, não, o Ciro Gomes, não. O Ciro Gomes é um cara de esquerda Mas se você transfigurado pega. ali. Não, se você pegar o discursinho que ele tá hoje em dia, ele tá tentando pegar essas pessoas que se arrependeram do voto no Bolsonaro. Esse discursinho meio nacionalista, ele Não. tá tentando enganar ali. O Ciro, ele é um tremendo oportunista, cara. Ele é. Oportunista. Ele tá pegando a oportunidade ali para Então é que ele poder ataca o fazer. Lula, ele critica o Lula. Aí ele vai lá dar um elogio no Bolsonaro, critica o Bolsonaro, dá um elogio no Lula. Ele quer juntar as duas massas. Ele é ligeiro, esse cara aí. Não chega. Eu acho que hoje, se tivesse um preparo Não, tô dizendo acadêmico, que ele. hoje, É né? que ele tá roubando esse discurso mesmo, na cara dura. Sim, mas hoje, quem você pode ver assim, que se tivesse um preparo acadêmico, social, político, soubesse discursar e tal, né, mesmo, você poderia colocar aí como um nacionalista na linha do Enéas é o Cabo Daciolo, né, cara? Cabo da Ciolo, eu ia falar do Cabo da Ciolo agora. Eu Entendeu? imaginei que você ia falar Só, dele. Só só que eu que acho que ele aí, não tem o preparo, nem não, perto do ele Enéas. não, é o que eu tô falando. Se ele tivesse um preparo acadêmico, político, social, e só que ele vai pro lado do extremismo religioso, Sim, entendeu? Infelizmente, eu acho que ele devia ponderar um pouco mais, ele teria E mais chance se ele fosse um pouco mais razoável. Eu não sei se isso. você viu ele no podcast do Flow, eu achei muito bonita a entrevista dele. Uhum. Ele falou bonito ali. Sim. Ele teria que se ponderar mais na questão Mas eu política. acho, ó, falando seriamente, ele tem bastante chance, cara, porque em 2018 o cara teve 1 milhão de votos, se eu não me engano. Então, mas aí que você tem que ver, né, Ele Marcos? ficou Quem na votou frente de nele? Boulos, de Meirelles. Ah, sim. Né? Aí você tem que ponderar quem votou nele, era mais o religioso, o cara que Mas votou de o. protesto, é o cara que achou ele engraçado. Aí nós entramos nessa questão do extremismo do eleitor, né? Que é o eleitor de carteirinha. E aí, quando você coloca né, nessa questão do extremismo, são aqueles caras que não querem saber de nada, entendeu? O extremista ele já vai com o voto dele pronto. Não, eu não quero nem saber, mas ele nem Mas pesquisou. eu daria uma chance ao Cabo da Ciolo. Ah, sim, não. Nessa próxima eleição aí, o meu voto, se ele se candidatar, vai ser dele, cara. O meu também, aí, ó. Coisa. Entendeu? Vai ser dele, mas vamos ver como ele vai estar, qual vai ser o discurso dele, qual que vai ser a visão Eu dele, entendeu? comentei esses dias aí com meus amigos, com a minha namorada. Falei, pô, mas que primeiro turno eu vou de Cabo da Ciolo, se ele se candidatar ali. Né? Se ele continuar com esse pensamento que ele tá. Porque ele mudou. Eu vejo que ele tá um pouco mudado. Sim, ele viu que para chegar lá ele vai ter que mudar alguns conceitos no discurso dele, né? No discurso. Ele cita coisas ali que pouco nenhum político cita, né? Que é aquela questão mais da maçonaria, daquela coisa de sociedade secreta. Aí vai, né, pro outro extremo da questão da teoria de conspiração e tudo, né? Que aí O já dá controle como. uma Porque o outra pior é conversa que se ele longa. estiver falando a verdade, não, tipo, se ele for mesmo ganhar, é capaz de matar esse cara. Como fizeram com Kennedy. Ah, sim, né? Aí entra nessa questão Porque também, você né? geralmente sempre tem essa questão de ter um poder oculto na sociedade. E muitos veem como teoria da conspiração, outros veem como verdade. Sim, tem coisas assim que hoje para discutir é complicadíssimo, né? Se eu não me engano, o Jânio Quadro falou disso, né? Jânio falou
de forças Forças ocultas na sociedade, na na política, sociedade e na cara. política. Isso Que muita gente mesmo. interpretou como se fossem demônios. Mas o que ele quis dizer é que tem um grupo ali forte. Sim, e vai ter, né, cara? Todo, em toda a sociedade, nós vamos ter grupos que vão estar Mandar dominando e desmandar ali. determinadas camadas da sociedade, né, meu? É que ali Sempre a vai gente tem ter. uma dominância meio que global, é algo mundial. Sim, todo meio político você vai navegar por esses extremos aí, né, cara? É, De que é dita como as 13 famílias lá, né? Que ele cita Rockefeller, Rothschilds, os Rothschild. Bilderberg, é, Sempre vai ter, mas é como hoje, né, cara? Hoje você vai ver dentro dessa teoria de conspiração e tudo, hoje você tem outros grupos, né, que mandam muito na economia do mundo, né? Donos de megas empresas aí que hoje estão fazendo e acontecendo da maneira que quer, né? tem o Bill Gates aí, tem o. Soros, Soros ele é bem influente, principalmente na parte do aborto ali, né? não, cara, é outro que vai para um lado bem extremista, né, cara? Aí a gente entra em indústria farmacêutica. Sim, sim. Mas Que uma dentro vez eu vi dessa. o Boulos falando da indústria farmacêutica. Foi a única vez que eu concordei com esse cara. Eu falei, esse cara tá certo. Então. Certo. Tem hora que o cara dá uns espasmos de consciência lá, fala alguma coisa que presta, né, cara? Sim, aquele cara tem cita a indústria farmacêutica como. Tipo, ela não vai inventar um remédio meio que pra te curar, mas pra te viciar naquilo. E eu acredito nisso firmemente. Sim, vai tratar o sintoma, mas não vai trazer a cura, né? Não vai trazer a cura. Você vai Não. depender do remédio. Para que você fique comprando sempre o remédio. Sim. É bem por esse lado. Aí você vem também esse lado da vacinação, de que você tem algumas vacinações que são sempre, né? Tem a período. Tá comprando, o governo tá comprando, todo ano você tem que se vacinar ali. Sim, Aí né? vai longe, aí você já vai muito. Assim. Um vacina você todo ano tá tendo, né? Mas é complicado, cara. Quando você começa a entrar nessa questão da teoria da conspiração, a gente De viaja. controle mundial, nossa, aí vai Você muito viaja, longe. viaja. Aí tem que ter Aí você tem mensagens subliminares em desenho, não sei se você já viu. Já. Esses dias mesmo eu tava vendo umas aqui, já proibi minhas filhas até de ver alguns desenhos, Não, porque. aí tem uns que nem é subliminar, que é na cara, tipo o gato lá da Cinderela. Sim, Não é sim. nem mais subliminar aquilo ali, o gato é Lúcifer e é isso mesmo. Vai ter chamando Lúcifer, Lúcifer vem aqui o tempo inteiro. Sim, sim. É bem por aí. Tem coisas piores aí, né, cara? Que eu tenho. Você tem imagens pornográficas no filme Bernardo e Bianca. Sim, e outros também, né? Pequena Sereia. Pequena Sereia, a primeira capa lá do filme, tinha um pênis de ouro lá no castelo. O Rei Leão também. Dá uma conversa aí que vai longe, cara. Aí poder já tá Vai mesmo pra com horas aí falando. Pra um outro podcast mais focado em mensagens subliminares. Isso. Beleza, cara. Então esse foi o papo, espero que vocês tenham gostado. O papo foi bom, hein? Entendeu bastante. Show. Foi bom. Vai melhorando a cada episódio aí, a gente vai ampliando um pouco mais. Sim. Bom, pra finalizar, eu gostaria que você desse nota pros filmes, de 0 a 10.
Cara, esses dois filmes aí, pra mim, é 10, cara. São dois filmes, assim, que tratam do assunto, assim, de uma maneira bem clara e bem lúcida, né, cara? Do Como perigo eu gostei que... mais de um deles, eu dou 9 pro Auto História Americana e 10 pro A Onda, que eu gosto mais do A Onda. O conceito que ele pega ali no filme é muito mais interessante, muito mais amplo. Sim, sim. É que é uma história real, né, cara? Ele vai numa outra vertente, e o outro tá trazendo um tema e mostrando o perigo que pode ser, né? Sim, essa doutrinação ideológica. Isso. Mas são dois filmes que estão aí para verem, né? E já deixo aí um outro tema aí, né? De um outro filme que trata aí da mesma situação, que é o Grande Senhor da Guerra. Quem Sim, puder pegar pra assistir assistir, também. Eu não sei se né, você é muito assistiu o que bom. eu falei, que é o Pastoral Americano. Ainda não, cara. Muito Não bom. assisti. Mas vou assistir, sim. Assim que Acho tiver que é um pouco. um. Tinha na Netflix, mas eu acho que tiraram da Netflix. Ah, mas de repente tá em algum outro stream aí, de repente eu até acho, né? Se não tiver, a gente faz uma pirataria. É. Mas é isso, galera. Valeu, falou e até o próximo episódio. Valeu, galerinha. Um abraço para todo mundo aí. Até a próxima.